Escolhido. Você já passou por isso? Você está quieto, talvez lendo no seu quarto, e de repente, pelo canto do olho, você vê um vulto, uma sombra escura que se move rápido, mas quando você vira a cabeça, não há nada lá. Você sente um arrepio, seu coração dispara. Você sabe que viu alguma coisa, mas a lógica te diz que é impossível. E se eu te dissesse que você não está ficando louco, e que isso não é sua imaginação, mas sim o seu radar espiritual, captando o que os olhos normais não podem ver? Este é um assunto que o mundo não entende. Muitos vão achar que isso é bobagem, vão chamar de paranoia. Mas se você continua assistindo este vídeo, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido e seu espírito sabe que o mundo invisível é real. E é por isso que eu sei que você vai ficar comigo até o fim. Fique comigo até o final, escolhido. E nós vamos descobrir juntos, com base na palavra de Deus, o que é essa sombra e o que Deus quer que você faça quando a vir. Antes de mergulharmos no primeiro segredo, faça um ato de guerra contra a confusão. E pause este vídeo e comente com autoridade: Senhor, abra meus olhos espirituais. Essa declaração de fé que você fez, Senhor, abra meus olhos espirituais, é o primeiro passo. Porque o que você viu pelo canto do olho não é paranoia, é um vislumbre da realidade mais profunda do universo. Muitas pessoas vivem como se o mundo material fosse tudo o que existe. Elas só acreditam no que podem tocar, medir ou ver com os olhos físicos. Mas a Bíblia, o nosso manual da verdade, é absolutamente clara sobre isso. A nossa verdadeira batalha, a luta que define o nosso destino, não é contra as pessoas que nos irritam ou as contas que vencem. O apóstolo Paulo nos deu a visão de guerra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Nós vivemos em dois reinos simultaneamente, o físico e o espiritual. O escolhido, por ter o Espírito Santo habitando dentro dele, tem uma sensibilidade natural a essa realidade invisível. O vulto que você vê pelo canto do olho é muitas vezes o seu espírito captando uma movimentação nesse reino espiritual, que é uma atividade nas regiões celestiais que os olhos naturais distraídos com o caos de vozes e opiniões do mundo não conseguem perceber. Para entender o que é essa sombra que você percebe, escolhido, precisamos ir além da nossa linguagem moderna. A Bíblia usa um termo muito específico e poderoso para descrever essa sensação de escuridão espiritual. Uma escuridão tão densa que quase parece física. Não é apenas escuro, é algo mais sinistro. É uma palavra hebraica assustadora, composta por duas outras palavras: tsel, que significa sombra, e mavet, que significa morte. A palavra é Tsalmavet, que se pronuncia Tsalmavet. Este não é um termo leve, ele não descreve uma sombra comum como a de uma árvore que te dá alívio. O Tsalmavet é a sombra da morte em si, é a escuridão profunda, a presença opressora de um perigo espiritual ou físico iminente. É um termo que o rei Davi conhecia muito bem e que ele usou no salmo mais famoso de todos os tempos, o Salmo 23. E é nesse salmo que encontramos a chave para aplicar esse conceito. Vamos aplicar isso. No Salmo 23, versículo 4, Davi declara com confiança: ainda que eu andasse pelo vale da Tsalmavet, sombra da morte. Preste atenção nisso, escolhido. Davi não disse que andou no vale da morte, mas no vale da sombra da morte. Qual é a diferença? A sombra de um leão pode te assustar, mas ela não pode te morder. A sombra não é a coisa em si. A sombra é apenas a prova de que a coisa está perto. O vulto que você vê pelo canto do olho não é o demônio em si, é a sombra dele. É o Tsalmavet, sombra da morte. É a presença opressora do mal se aproximando.
É o seu espírito captando a proximidade do perigo antes que ele se manifeste. O inimigo ama operar assim, no Tsalmavet, porque a sombra, o vulto, a sugestão, causa mais medo e confusão do que um ataque direto. A sombra te faz duvidar da sua sanidade. Eu vi ou não vi? Ela te enche de paranoia. Mas o escolhido precisa entender. O fato de você ver a sombra não é um sinal de derrota. É um sinal de que o seu radar espiritual está funcionando. E como o escolhido detecta essa sombra? Como ele percebe o Tsalmavet antes que o ataque se forme? É aqui que entra o seu radar espiritual. Você, como escolhido, foi equipado por Deus com uma sensibilidade aguçada. Uma ferramenta que faz parte do dom de discernimento. Não é paranoia, é o seu espírito, que é habitado pelo Espírito Santo, reagindo à proximidade do reino das trevas. É um alarme interno. O inimigo opera nas sombras, mas ele não consegue esconder sua presença do espírito de um crente vigilante. O seu radar é calibrado para sentir o que os olhos naturais ignoram. É por isso que você vê o vulto pelo canto do olho, enquanto a pessoa ao seu lado, que talvez não tenha essa sensibilidade, não vê nada. Deus não te deu essa sensibilidade para te atormentar com medo. Ele te deu essa sensibilidade como um sistema de alerta avançado, para que você perceba a sombra da morte se aproximando e possa se posicionar em oração e autoridade antes que o bote seja dado. Mas por que o inimigo opera assim? Porque ele prefere o canto do olho, a sombra, o vulto. Porque ele não se revela de forma clara. O próprio Jesus nos deu a resposta em João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O inimigo é o príncipe das trevas. Ele odeia a luz. Ele opera no Tsalmavet, na sombra da morte, porque é ali que ele prospera. A sua principal arma não é o ataque direto, é a confusão e o medo. Quando você vê uma sombra pelo canto do olho, o primeiro ataque dele não é físico, é psicológico. Ele quer que você duvide da sua própria sanidade. Ele quer que você pense que está ficando louco, que é paranoia, como o mundo diz. Ele quer que você fique ansioso, olhando para cada canto escuro, paralisado pelo medo do que pode estar lá. A sombra é a tática de intimidação dele. Ele sabe que se puder te manter com medo e confuso, você fica neutralizado e para de avançar no seu chamado. A Bíblia nos dá um exemplo perfeito de como essa realidade funciona, na história do profeta Eliseu e seu servo, em 2 Reis, capítulo 6. O servo de Eliseu acordou cedo e viu um exército gigantesco com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Ele entrou em pânico. Ele viu a sombra da morte, o Tsalmavet, de forma física e esmagadora. Ele correu para o profeta e gritou: "Ai, meu senhor, que faremos?" O servo estava vendo apenas com os olhos naturais, e o que ele via era o vulto do inimigo, o que o encheu de medo. Mas Eliseu estava calmo. Por quê? Porque ele estava vendo a realidade espiritual. Eliseu orou: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." 2 Reis 6:17. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E o que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Escolhido, esta é a lição. O que você vê pelo canto do olho, a sombra, o vulto do inimigo, é real. Mas o seu discernimento não pode parar aí. Você deve orar como Eliseu, pedindo a Deus que abra seus olhos para ver a realidade completa. O exército de anjos, os carros de fogo que são muito maiores e mais poderosos do que qualquer sombra que o inimigo possa projetar. Então, qual é a resposta correta do escolhido quando o radar apita? O que você faz quando vê a sombra, o Tsalmavet, pelo canto do olho?
A primeira reação que o inimigo quer é o medo. Ele quer que você se paralise, que durma com a luz acesa, que entre em pânico. Mas é exatamente aí que voltamos ao Salmo 23. Davi não disse apenas que andou pelo vale, ele disse: vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa é a sua resposta. A sombra só prova que a luz está presente. O vulto não é um sinal de que você está sozinho, é um sinal de que você está protegido. A sua resposta não é o medo, é a autoridade. Você não foi chamado para se esconder das sombras, você foi chamado para repreendê-las. No momento em que você perceber essa presença, você não deve recuar. Você deve se levantar em voz alta ou no seu espírito e usar a autoridade que Jesus te deu, declarando: em nome de Jesus, toda sombra, todo espírito de medo, todo vulto, saia da minha presença agora. Eu estou coberto pelo sangue e o Senhor está comigo. Chegamos ao fim, escolhido. A revelação está completa. O que você vê pelo canto do olho não é paranoia, não é sua imaginação te pregando peças. É o seu radar espiritual, o seu dom de discernimento captando a realidade do mundo invisível. É o seu espírito sentindo o Tsalmavet, a sombra da morte, a presença do inimigo. E como vimos no Salmo 23 e na história de Eliseu, a sombra só prova que a luz, Deus e o seu exército estão com você, te protegendo. Você não tem motivo para temer, você tem motivo para usar sua autoridade. Quero te parabenizar por ter chegado até o fim deste vídeo. A sua perseverança em buscar a verdade sobre o mundo espiritual mostra que você se recusa a ser uma vítima da confusão e do medo. Você recebeu hoje a revelação de que o seu radar espiritual é real e que o que você sente não é loucura, é discernimento. A sua jornada como um escolhido que enxerga o invisível começa agora, com a decisão de trocar o medo pela autoridade. Como um selo profético sobre essa autoridade, declarando que você não teme mais as sombras, digite o número 7, o número da perfeição de Deus, aqui nos comentários. Se esta mensagem te deu coragem e clareza, deixe a sua curtida para que o YouTube leve este discernimento a mais escolhidos que estão com medo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de temer as sombras. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido que entende o mundo espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido, não tema a sombra, pois Deus está com você. Amém.